Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula de história. Que na videoaula de hoje nós vamos revisar o assunto da videoaula passada. Então, capítulo 2, a origem do ser humano, revisando a teoria evolucionista ou evolucionismo, o paleolítico e o neolítico, e destacando a vida no paleolítico, e as páginas aí da 36 a 39, assim também como atividade. Eu trouxe aí na imagem o que? A arte rupestre, a arte na rocha das cavernas, que era uma característica do homem paleolítico. Vamos para os nossos slides. Espero que todos vocês estejam bem e fiquem bem. E vocês estão se cuidando, o uso da máscara, o uso do álcool gel, mantendo o isolamento social e evitando aglomeração. Então, vamos lá, turma, para os nossos slides. Nós temos aí a teoria evolucionista ou evolucionismo. Teoria, que eu já expliquei mais uma vez, teoria quer dizer explicação. A gente sabe que são várias as teorias que tentam explicar um assunto tão polêmico que é a origem do ser humano. São várias explicações, mas que no nosso assunto nós vimos duas. A teoria evolucionista ou evolucionismo e a teoria criacionista ou criacionismo. Nesta aula a gente vai rever a teoria evolucionista, que foi criada pelo naturalista inglês Charles Darwin, que Darwin afirmou no século XIX que todos os seres vivos são resultado de um longo processo de evolução, que aquelas espécies que vão se evoluindo para se adaptar também às transformações da natureza, elas passam cada vez mais por evolução, passa cada vez mais por transformações para garantir a sua sobrevivência, que foi o caso da nossa espécie do ser humano, que vocês observem aí a evolução da espécie humana até chegar à nossa espécie, que é a espécie do Homo sapiens, ou homem inteligente. Então, e que ele vai explicar essa teoria, a teoria evolucionista, num livro A Origem das Espécies. Darwin, ele vai fazer uma viagem, dando uma volta ao mundo e começa a observar as espécies de seres vivos. E que dessas suas anotações, dessas suas observações da espécie dos seres vivos, ele vai escrever e vai publicar o livro A Origem das Espécies. Vamos aí, então, a vida no Paleolítico. O período paleolítico foi o período mais longo. É nesse período que começa o processo de hominização da espécie humana, dos nossos ancestrais. Hominização quer dizer ele ficar cada vez mais parecido com o que nós somos na atualidade, com a nossa espécie. E que esse processo de hominização acontece onde? Na África, por isso que se diz que a África é o berço da humanidade. Foi lá que surgiram os primeiros seres humanos. E da África, essas espécies foram para outros continentes, para outras regiões. Então, o Paleolítico é o período que? Pedra antiga ou pedra lascada. O homem no Paleolítico, ele usava a pedra lascada como sua principal arma de caça. Nesse período, o homem paleolítico, ele era nômade. Nômade por quê? Porque ele não tinha uma moradia fixa. Ele sempre estava saindo de um lugar para o outro. Vocês podem perguntar, por que, professora?
Eles não tinham uma moradia fixa, o homem enquanto ser humano. Aqueles tempos estavam precisando sair de um lugar para o outro, porque também o homem paleolítico, ele era caçador e coletor, ou seja, ele vivia da caça, da pesca e da coleta de frutos e raízes, além, claro, deles irem também procurar água, para garantir também a sua sobrevivência. No Paleolítico, o Idade da Pedra Lascada ou Pedra Antiga, como ficou conhecido, foi o período mais longo, aproximadamente 2,5 milhões a 12 mil anos atrás. E que é nesse período que o homem no Paleolítico ele vai fazer o quê? Ele vai dominar o fogo, ele cria o fogo. Quando o homem domina o fogo, produz o fogo, ele também vai fazer uma transformação na sua vida. Ele usa o fogo para quê? Para cozinhar os alimentos, aquecer-se em regiões frias, defender-se contra animais predadores e iluminação para possibilitar atividades noturnas, atividades à noite. E que também havia o quê? A especialização do trabalho. No período paleolítico, as tarefas diárias, ou seja, do dia a dia, do homem e mulheres, podia ser um pouco diferente. Além de existir a especialização do trabalho, havia a divisão do trabalho por sexo. Atividades que eram destinadas aos homens e atividades destinadas às mulheres. Então, os homens, as mulheres podiam ser encarregadas de quê? Da coleta de frutos, folhas e raízes e do cuidado com as crianças. Os homens podiam ser encarregados da caça e da procura de animais mortos para alimentar os membros do grupo, além de produzir utensílios domésticos, principalmente com utensílio de cerâmica, com barro, como fazem muitas pessoas na nossa cidade. Aí nós temos aí também que o homem nesse período, ele já havia o quê? A arte paleolítica. No período paleolítico, a arte já fazia parte do dia a dia dos nossos ancestrais. Lembra que na aula passada eu trouxe até a estatueta, que eles fabricavam algumas estatuetas, eles fabricavam que as pinturas rupestres, as pinturas nas rochas, nas paredes das rochas, nas paredes das cavernas, já que o homem nesse período no Neolítico, ele vivia nas cavernas, por isso também que eles eram conhecidos como homem das cavernas. Então, produziam estatuetas, que eu trouxe a imagem de Vênus, a deusa da fertilidade, representando animais e seres humanos, além de muitas pinturas nas paredes das cavernas, que são as chamadas pinturas rupestres. E essas pinturas representavam principalmente o que? Cenas do cotidiano, como rituais religiosos e caçadas. Por quê? Observe que nessa imagem, a pintura rupestre aí são animais pintados nas paredes das cavernas. Por quê? Porque quando o homem paleolítico ele ia caçar, que ele era caçador e coletor, ele desenhava, ele acreditava que desenhando esses animais nas cavernas, eles estavam pedindo aos deuses para que os deuses facilitassem que esses animais fossem capturados, que esses animais fossem caçados mais facilmente. Por isso também que as pinturas rupestres eram também voltadas para os rituais religiosos, principalmente presente nas caçadas, uma vez que o homem no Paleolítico ele fazia qual atividade para sobreviver, para garantir a sua sobrevivência e do seu grupo. Ele era
caçador e coletor. Ele vivia da caça, da pesca e da coleta de frutos e raízes. Por isso que também o homem no Paleolítico, ele era nômade. Ou seja, ele não tinha uma moradia fixa, sempre estava mudando de um lugar para outro em busca de alimentos e em busca também da água, para garantir a sua sobrevivência e a do seu grupo. Então, nós vamos agora para essa atividade, que nós temos duas atividades aí. Vocês observem aí o homem aí lascando a pedra. Paleolítico, período da pedra lascada ou da pedra antiga. Foi nesse período que o homem começa a lascar a pedra para já fazer o quê? Ferramentas, principalmente armas para a caça. Então, temos a questão 1. O que era a arte rupestre? A arte rupestre a gente pode botar aqui. Eram pinturas nas paredes das cavernas, também chamadas pinturas rupestres. Que rupestre é o termo que se refere à rocha, geralmente usada para designar pinturas, gravuras ou desenhos feitos em superfícies rochosas, nas paredes das cavernas. 2. No período paleolítico, o que os grupos humanos faziam para sobreviver? Lembra que eu falei que nesse período o homem paleolítico era o quê? Então, ele era caçador e coletor. Ou seja, o que era que os grupos humanos faziam para sobreviver? Eles caçavam, pescavam e coletavam frutos e raízes para garantir a sua sobrevivência e a do seu grupo. Então, turma, vocês respondam as questões no caderno, leiam o livro, as páginas do livro, para ajudar vocês a entenderem melhor nosso assunto, da página 36 à página 39. Assistam a videoaula, façam atividade e fiquem todos bem e até o nosso próximo encontro. A nossa videoaula vai ficando por aqui. Tchau, tchau, turma. Até o nosso próximo encontro.